Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Gestão de Processos. Eu sou a professora Caroline Foscaches, professora especialista da disciplina. Essa videoaula se refere ao módulo 3, Melhoria Contínua de Processos, unidade 2, Ferramentas para Melhoria de Processos. Então aqui eu vou apresentar para vocês outras ferramentas, algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer a melhoria de processos. Algumas dessas ferramentas nós já vimos em videoaulas anteriores e outras serão ferramentas novas para vocês. Existem aí diversas ferramentas disponíveis para análise e melhoria de processos, tá? É muito importante que o especialista na melhoria, quem for fazer a melhoria de um determinado processo, quem estiver envolvido com essa ação, domine a aplicação da ferramenta. E o que é o melhor? Utilizar as ferramentas mais simples. Então, geralmente, as ferramentas mais simples, elas são as melhores, A gente não precisa buscar aí ferramentas complexas, que requer, assim, muita informação, muita busca, muito estudo sobre o seu uso, quando a gente tem ferramentas simples que funcionam muito bem. Então, geralmente, as ferramentas simples, elas são as melhores aí quando a gente busca fazer uma melhoria de processo. Uma citação do Silva, ele reforça isso, Então, algo que devemos ter em mente quando tratamos de melhoria é a simplicidade. Soluções simples, implementação rápida e fácil, simplificação de atividades e processos, tudo isso deve estar no horizonte quando pensarmos nas oportunidades a serem exploradas. Quanto mais simples de compreensão e execução forem as atividades, menor a probabilidade de falhas e erros. Então, vamos focar no simples, Isso já nos fornece aí um resultado muito bom. Quais são as ferramentas que eu vou apresentar para vocês nessa videoaula? Como eu falei para vocês, algumas dessas ferramentas vocês já conhecem, vocês já viram aí na videoaula de mapeamento de processo, Então, as ferramentas que eu vou falar hoje. 5S, ciclo PDCA, que eu já mencionei anteriormente, mas não me aprofundei, Pareto, diagrama de Ishikawa, brainstorming, 5W2H, Pokayoke, fluxograma, CIPOC e diagrama espaguete ou mapofluxograma, que a gente também já viu anteriormente, tá? Nessa videoaula, eu vou detalhar cada uma dessas ferramentas com vocês, e como que ela é aplicada aí quando a gente está falando de melhoria de processo. Começando pelo 5S, a gente percebe que muitas ferramentas aí de melhoria, ferramentas de qualidade, elas surgiram, no Japão, e o 5S é uma delas, Surgiu no Japão na década de 50, então, o Japão passando por um período aí de pós-guerra, e trouxe várias ferramentas, muito conhecida aí pela gestão da qualidade, o 5S possibilita ao indivíduo a adoção de um comportamento mais produtivo, orientado para a organização, com melhoria e padronização da sua área de trabalho e atividades que executa. Então, são medidas simples, O 5S é baseado em medidas muito simples, que busca justamente uma organização do ambiente de trabalho, e uma padronização desse ambiente de trabalho. Isso, por si só, já traz um resultado muito positivo, tá? Essa ferramenta, ela é constituída de 5 princípios que vão nortear o comportamento das pessoas com relação ao seu local de trabalho, o ambiente ali que ela está trabalhando, os equipamentos que ela trabalha e as ferramentas que essas pessoas utilizam, Então, são 5 princípios básicos sobre esses elementos, Começando pelo SEIRI, que é um dos 5S, O SEIRI, ele é um senso de utilização, Então, qual que é o foco dele? É manter no ambiente de trabalho apenas as ferramentas, os equipamentos, os móveis, os arquivos, as pastas que realmente são utilizadas e que contribuem eficazmente para a realização das tarefas. Então, eu coloco no meu ambiente apenas aquilo que é utilizado
e que realmente serve para a execução de uma tarefa, tá? Então, ela vai separar os itens em dois grupos. Eu tenho um grupo de itens que podem ser aproveitados, né, em outras operações, e eu tenho os itens que não têm proveito nenhum, né, e que então eu preciso descartar. Com isso, a gente já consegue eliminar uma boa parte aí do que está à nossa disposição, que muitas vezes a gente não utiliza, né, e que está só ocupando espaço. Né? Então, é interessante que a gente percebe, né, que o 5S pode ser aplicado tanto no contexto organizacional, como no contexto doméstico, né, de casa mesmo, né, faz bastante sentido a gente pensar nesse 5S também no contexto da casa, né, buscando aí uma organização, padronização, né, e no ambiente de trabalho isso traz resultado muito positivo. Seiton, né, é 5S porque todos os princípios eles começam com S, né. O Seiton é um senso de ordenação. Então, qual que é o objetivo? Ordenar os itens que serão mantidos de maneira a ter à mão aqueles que são mais frequentemente utilizados, né? Então, de fato, os itens eles são ordenados, identificados e guardados sempre no mesmo lugar, né? De maneira que sempre se possa encontrar qualquer coisa à medida que se precise, né? Então, eu vou organizar de acordo com aquilo que eu mais utilizo, né? E eu tenho um lugar para cada coisa, né? Cada coisa no seu lugar. Isso facilita muito, porque daí o funcionário ele sabe exatamente onde está determinada ferramenta, onde ele tem que buscar determinado, sei lá, parafuso X, né, de uma peça. Então, isso facilita muito a organização e o fluxo de trabalho. Né? Então, vem desse senso de ordenação. Senso que é o senso de limpeza. Né? Então, como tudo está organizado, cabe manter o local limpo. É a adoção do hábito de limpar o local de trabalho, mantê-lo livre de poeira ou qualquer tipo de sujeira. Então, é realmente você manter o seu espaço de trabalho limpo. Né? A gente já está organizando, já está tirando aquilo que a gente não usa, já está ordenando aquilo que a gente mais usa, guardando cada coisa no seu lugar. Então, entra aqui um senso de limpeza. Né? Recomenda o uso de cesto de lixo, né? Então, coloca um cesto de lixo ali no seu espaço de trabalho. Aqui fala também, né, do uso de espanador, né? Um espanador para tirar o pó, um paninho para passar na mesa antes de começar o trabalho. Então, isso impacta, assim, né, na forma como, no ambiente de trabalho como um todo, né, e na forma como o trabalhador ele se sente nesse ambiente, né? Essa limpeza pode acontecer tanto de forma autônoma, né, você mesmo faz a limpeza ali do seu ambiente antes de começar o seu momento de trabalho, ou durante o momento de trabalho você já vai passando um paninho, né, no mercado, por exemplo, é muito bacana de ver isso, né, a pessoa passou a compra, a pessoa do caixa já vai ali, passa um paninho para passar a próxima compra, tá tudo sempre limpinho, isso dá uma boa impressão também para o consumidor, né. Essa limpeza também pode ser feita aí de forma a contar com uma equipe, né? Mas a ideia é manter o ambiente de trabalho sempre limpo. Seiketsu, que é senso de saúde, que se refere a cuidar da saúde do trabalhador, né? Então, proporcionar ginástica laboral para o trabalhador, incentivos para que o funcionário ele pratique atividade física, adoção de móveis ergonômicos, né? Então, ergonomia é um aspecto muito importante quando a gente fala de organização do trabalho, pensar em como deixar esse ambiente mais confortável, mais adequado para o trabalhador, redução de movimentos em excesso, né? Então, quando a gente pode analisar, por exemplo, um arranjo físico de um local, de repente tem dois departamentos que interagem de forma muito frequente e que estão localizados longe, né? Será que eu consigo reorganizar? Então, eu preciso reduzir movimentos em excesso, tanto de espaço, né? Então, pensando em um rearranjo, por exemplo, de arranjo físico, como também como que o trabalho pode ser feito, como que um processo pode ser desempenhado, uma tarefa pode ser desempenhada, de forma a que o funcionário ele evite movimentos em excesso. A gente pode pensar aí, quando a gente fala sobre isso, na questão da organização dos tempos e movimentos, que vem lá da administração científica, né, com Taylor, de estudar os melhores movimentos para desempenhar uma determinada tarefa, tá? Então,
Então, isso envolve cuidar da saúde do trabalhador. O outro 5S é o Shitsuki, que é o senso de disciplina. Então, aqui nada mais é do que educar o trabalhador para a melhoria contínua como um hábito, né? Então, é nesse princípio aqui que se busca o compromisso das pessoas em manter os outros 4 hábitos, né? Então, a melhoria contínua, ela entra como um hábito para o trabalhador, né? E os 4S apresentados anteriormente, eles funcionam ali como uma rotina, né? Então, a ideia é que a questão da limpeza, da organização, isso se torne um hábito para o funcionário, né? E que, com o tempo, isso vire, de fato, uma cultura, ok? Para a organização. A outra ferramenta, pessoal, para melhoria, é o chamado ciclo PDCA. É uma ferramenta aí de qualidade muito conhecida, né? E ela é um ciclo porque ela realmente ela pode recomeçar, né? É uma ferramenta que foi criada por Deming, e Deming é um dos principais autores aí da qualidade, né? Então, PDCA se refere às iniciais Plan, Do, Check e Act, tá? Vou apresentar para vocês aqui cada um desses elementos, tá? O Plan, né, ou planejar, nada mais é do que examinar o método atual, tá? Ou do problema em análise, consiste em coletar e analisar os dados de modo a formular um plano de ação destinado a melhorar o desempenho, né? Então, é todo o planejamento envolvido aí na melhoria do processo, né? O que vai ser feito, como que vai ser feito, quem que vai fazer, né? Então, qual que é o planejamento que a gente tem para melhoria do processo? Do, que é o fazer, né? É o estágio de implementação, durante o qual o plano é testado na operação. Então, a gente coloca em prática aquilo que foi planejado, tá? Check, que é o checar, né? Feito isso, essa nova solução, ela é avaliada para verificar se resultou no desempenho do melhoramento, né? Aliás, se resultou no melhoramento do desempenho, desculpa. Então, a gente avalia se aquilo que foi implementado, de fato, está melhorando o desempenho desse processo, tá? E, por fim, o ACT, que é o agir, né? Então, a mudança, ela vai ser consolidada se ela tiver sido bem sucedida, tá? Se ela não tiver sido bem sucedida, a gente retoma e volta para o plano, né? Então, vamos planejar novamente, executar novamente, checar e agir novamente, né? Então, se tudo funcionou redondinho, a gente implementa a mudança, né, e passa, então, a considerá-la, certo? Como alternativa, se a mudança não for bem sucedida, as lições aprendidas na experimentação, elas são formalizadas antes que o ciclo comece novamente. Então, por isso que é um ciclo. A gente faz todo o processo de planejamento, ação, o checar, e aí o agir, né, e caso não tenha funcionado, a gente volta e recomeça o nosso ciclo, tá? É uma ferramenta bastante conhecida aí e utilizada quando a gente fala de melhoria de processo, melhoramento de processo, uma ferramenta aí bastante conhecida também da gestão da qualidade. Pareto, pessoal, é o famoso princípio de Pareto, né? Então, ele auxilia o especialista em melhoria no sentido de identificar aonde que ele tem que focar, né? Então, Pareto tem um princípio chamado 20-80, né? O 80-20. Então, por exemplo, 20% desse tipo de evento, ele representa 80% do desperdício, né? Então, o princípio de Pareto, ele pode ser aplicado em várias áreas, né? Então, por exemplo, gestão de estoque. 20% dos itens em estoque representam 80% dos custos. E a gente pode trazer isso aqui para o ambiente da melhoria, né? Então, 20% das causas que eu tenho que analisar podem levar, por exemplo, 80% dos desperdícios, né? Então, o que eu tenho que focar para conseguir um resultado superior, um resultado mais proeminente para a organização, né? Então, é o chamado princípio 80-20, né? O 20-80. Então, a gente foca a energia em resolver prioritariamente esses 20% que tem reflexo aí nos 80% de benefício, por exemplo, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo aqui, ó,
de uma aplicação do princípio de Pareto para dimensionar a capacidade de uma equipe, né? Então, realizou-se um estudo dos tempos e movimentos, né? Cronometrou o tempo de realização de atividades e verificou-se o seguinte: 20% de atividades correspondiam a 80% das horas disponíveis, né? Então, uma pequena parte das atividades consumiam a maior parte do tempo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar melhoria nesses 20% de atividade, porque é aqui que está a maior parte do tempo, né? Se eu demandar muito esforço nas outras 80% das atividades, eu não vou ter um resultado muito importante para a organização, né? Então, a gente foca naquilo que vai representar um grande impacto organizacional, né? Então, esse é o princípio de Pareto. Diagrama de Chikawa, também é uma ferramenta bastante conhecida quando a gente fala de melhoramento da produção, de gestão da qualidade. Também é conhecido como espinha de peixe. Por quê? Porque o desenho dele se parece muito com uma espinha de peixe, né? Se vocês buscarem aí uma imagem, né, do diagrama de Chikawa, vocês vão encontrar várias representações, né, que se assemelham a uma espinha de peixe, né? A gente tem uma linha horizontal e tem várias espinhas, né, saindo dessa linha horizontal, ou também chamado de 6M, porque ele busca um determinado efeito com base em outras causas, 6 outras causas que têm início aí com a letra M, né? Ou também chamado de diagrama de causa e efeito. O objetivo é o quê? É levantar as causas para um determinado efeito, né? Então, eu estou tentando analisar um determinado resultado e eu quero levantar quais são as causas que levam a esse resultado, né? Então, quais são as causas que levam a um determinado efeito. E aí, essas causas, né, quando a gente está num diagrama de Chikawa, elas podem ser classificadas em 6 categorias, que são 6M, tá? Material, né, então, o problema que eu estou identificando, esse efeito que eu estou identificando, ele tem participação, né, uma das causas é o material utilizado, né, então, de repente, a matéria-prima não é de boa qualidade, tá? Mão de obra, né, então, capacitação das pessoas que estão desempenhando essa tarefa, método, como que esse trabalho é desempenhado, máquina, de repente, um determinado efeito é causado por uma máquina muito antiga, desatualizada, que está dando muito problema, né? Medição, eu tenho aqui os indicadores de desempenho, por exemplo, e meio ambiente, também como uma causa, né? O meio ambiente está relacionado ao ambiente de trabalho, né? Onde aquela atividade ela acontece. Essa figura aqui, né, no caso do peixe, né, mas vocês podem perceber no centro ali, né, uma figura que se assemelha a uma espinha de peixe, né, então a gente tem aqui, numa ponta, né, um defeito ou um problema que a gente quer entender, né, então a gente levanta numa ponta um efeito, que pode ser um problema, um defeito que eu identifiquei, e aí a gente busca levantar as causas, e essas causas podem estar nessas 6 categorias que eu mencionei com vocês, né? Pode estar no método, de repente o método de trabalho está ruim, a sequência de atividades não está bacana, tem alguma coisa que está sendo feita errada, a mão de obra, né? As pessoas estão precisando de treinamento, eu preciso ensinar o funcionário como que faz isso aqui melhor, né? Meio ambiente, o local de trabalho está sujo, está bagunçado, está atrapalhando aí no desempenho da tarefa. Método, medida, né? O que está sendo mensurado, quais são as medidas que eu tenho ali para esse problema. Os materiais, né? Então, de repente, a matéria-prima não está sendo adequada, a matéria-prima está vindo com muito defeito, posso tentar uma nova matéria-prima, ok? E máquinas, né? Eu vou fazer uma análise das máquinas que são utilizadas nesse processo, né? Nessa atividade, para ver se isso tem relação com o problema que eu estou analisando. Então, isso aqui é o diagrama de Chikawa. Então, ele nos ajuda
a identificar as causas para um determinado efeito. E aí, então, eu vou atacar essas causas, né? Depois que eu faço esse levantamento, aí eu vou conseguir encontrar o que está acontecendo, o que eu preciso melhorar. Para a confecção do diagrama, recomenda-se que o problema a ser tratado esteja perfeitamente definido e delimitado, né? Então, a equipe ela tem que ter uma clara noção do que ela está buscando resolver, né? Então, não adianta eu fazer um diagrama de Chikawa se eu não conseguir identificar o problema exatamente, né? Não consegui fechar exatamente o que eu quero atacar, né? Então, o que eu estou buscando descobrir, né? Então, eu preciso ter muito bem definido o problema a ser tratado, tá? Então, qual que é o efeito que eu estou analisando? Isso tem que estar muito claro. Em seguida, né, aí pode ser realizado um brainstorming, né, que é uma tempestade de ideias, é um método, né, de levantamento de ideias, para que todo mundo envolvido ali possa listar as possíveis causas, né, de acordo com cada M ali do 6M. Então, chama quem está envolvido ali nessa atividade, nesse processo, para participar, para que as pessoas realmente elas coloquem, né, para fora aquilo que elas imaginam que está acontecendo, né? Mais para frente eu vou falar sobre o brainstorming, né, como que ele deve acontecer. Então, muito importante, definir muito bem o problema, né? E aí chamar as pessoas para fazer essa tempestade de ideias para identificar as possíveis causas. Falando então do brainstorming. O brainstorming, né, significa aí tempestade de ideias. Então, as pessoas, elas falam, né, é uma técnica que existe para que as pessoas, elas possam falar para que sejam levantadas aí alternativas, né, enfim. E aí, um ponto bastante importante do brainstorming é dar liberdade, né, para que as pessoas, elas possam participar, para que elas possam expressar suas ideias, né, e não ficar cortando a pessoa, né? Por quê? Porque isso vai gerar um constrangimento e de repente isso vai fazer com que as pessoas se sintam acuadas em falar, tá? Então o brainstorming ele consiste em reunir as pessoas envolvidas em um determinado problema, né? E dar liberdade para que elas possam apontar possíveis causas ou soluções. Não existe uma regra muito específica para o brainstorming, né? A regra é deixar as pessoas falarem, né? Importante que ninguém seja tolhido para justamente não causar constrangimento e que as pessoas não fiquem com receio de falar, né? Então, o ideal é que as pessoas se sintam confortáveis naquele ambiente. Ideal que dure até 30 minutos. Depois desse tempo, as ideias já começam a ficar repetitivas, não tem muito mais coisas novas a serem acrescentadas, tá? E um ponto importante do brainstorming é que no final é preciso deixar claro, né, quais foram aí os produtos gerados desse exercício de tempestade de ideias, tá? Plano de ação 5W2H, a gente falou sobre isso na aula de mapeamento de processo, né? Após listar as oportunidades, a gente pode dar início a um plano de ação, né? E o 5W2H é justamente esse plano de ação, né? Como foi falado anteriormente. Por que é 5W2H? Porque a gente está falando aí das iniciais das palavras, né, em inglês. Então, 5W, porque tem 5 palavras que começam com W, e 2H, porque tem 2 palavras que começam com H. Então, when, né, prazo, quando que a gente vai colocar em prática esse projeto de melhoria, where, que é onde, né, onde essa melhoria ela vai acontecer, quais são os departamentos envolvidos, qual é o processo que está sendo analisado, who, quem é o responsável, né, por essa melhoria, por esse processo, quem que vai estar envolvido nessa melhoria, what, que é qual é a melhoria, né, então o que de fato vai ser feito, why, que é o porquê, né, qual a motivação para essa melhoria, how, como que ela vai ser feita, né, então como vamos implementar isso, e how much, que é o quanto, né, então quanto custa isso, quais são os custos envolvidos para essa melhoria. Então aqui a gente consegue elaborar um plano de ação, né, então quando que vai acontecer, quem que vai fazer, por que que vai fazer,
onde que isso vai acontecer, quanto custa, né? Então, a gente elabora aí um plano de ação para essa melhoria. Pokayoke também é um termo de língua japonesa que significa prevenir erros de desatenção. Aqui, pessoal, são geralmente gabaritos, né, que são colocados à disposição que vão impedir que uma determinada falha aconteça. Então, a ideia é o seguinte: evitar ao máximo falhas da ação humana, né? Então, ele é mais do que um checklist, né? E ele é muito efetivo em garantir que a ação humana ela não cause defeito, né? Então, a gente disponibiliza gabaritos, disponibiliza dispositivos simples que vão impedir que uma determinada falha aconteça num processo, né? Então, pode ser um dispositivo acrescentado aí num processo, pode ser um detalhe que é acrescentado aí no processo, justamente para evitar erros humanos, né? Então, com isso, a gente consegue minimizar e melhorar os processos, tá? Minimizar erros e melhorar os processos. O fluxograma, que também já foi apresentado anteriormente, quando eu falei sobre mapeamento de processos, né? É uma visualização de como que o processo acontece, né? Então, ele nos permite uma visualização da forma como um processo acontece, as etapas de um determinado processo. Mostra, como já foi visto, o fluxo de informações, pessoas, equipamentos ou materiais, né, nas várias etapas desse processo, e ele é bastante detalhado, né, e ele pode representar tanto processos mais estratégicos como processos de níveis mais operacionais, tarefas mais específicas, né, então ele pode ser aplicado aí para diferentes tipos de atividades. A gente tem algumas simbologias, né, que já foram vistas, e quando a gente mapeia um processo, né, quando a gente faz um mapeamento, fica mais fácil de identificar onde que existe uma oportunidade de melhoria, né? O que está acontecendo nesse processo que poderia não acontecer para facilitar o seu fluxo, né? Para melhorar o que está sendo oferecido para o consumidor. E aí que a gente tem uma grande oportunidade de visualizar o processo e buscar melhorias para ele. Trouxe um exemplo aqui para vocês, né, que também apresentei para vocês anteriormente, de um fluxograma, né, de um processo de lavagem de veículo, né? Então, aparentemente, a lavagem de um veículo não tem tantas etapas assim, né? Mas quando a gente começa a detalhar, a gente percebe que sim, que tem, né? E a gente precisa mapear muito bem os processos para identificar pontos de melhoria, né? Então aqui a gente tem a simbologia, né? Tem os retângulos indicando a atividade, o processo, os losangos indicando pontos de decisão, né? Os símbolos para início e fim de processo. Então a gente precisa mapear muito bem o processo para que a gente consiga, sim, propor melhorias, tá? O CIPOC, né, visto anteriormente também, é uma sigla, né, para os 5 termos. Então, a gente pega um processo, né, e cada etapa do processo a gente identifica quem que é o fornecedor desse processo, quais são as entradas, o processo em si, quais são as saídas desse processo e quem que é o cliente. Então, a gente vai definir exatamente cada um desses agentes, né? A gente preenche isso na forma de colunas, com o objetivo de identificar os elementos e variáveis do processo, né? Então, com isso, a gente consegue também identificar aí pontos importantes de melhoria. Diagrama de espaguete ou mapa fluxograma, né? Que é aquela representação visual de como que um processo acontece sobre o arranjo físico, né? Então, a gente tem um arranjo físico de um espaço. A gente coloca sobre esse arranjo físico o mapeamento de um processo, né? A gente consegue identificar aí, por exemplo, layouts mal estabelecidos, né? Então, de repente, tem muito cruzamento de rotas, os funcionários eles estão se cruzando muito, eu tenho processos que acontecem com muita frequência aí entre departamentos, esses departamentos eles estão longe, né? Então, o mapa fluxograma, ele consiste em fazer uma representação do fluxo de materiais e pessoas ao longo da operação sobre a planta baixa do espaço, então sobre o layout desse espaço. E aí, com isso, a gente consegue identificar o funcionamento desse processo sobre esse layout e propor melhorias, né? Então, sempre tem um aspecto ali que pode ser melhorado, tá? Trouxe um exemplo aqui, né, de um mapa fluxograma. Então, a gente tem aqui um layout do espaço e os detalhes aí de como que o processo acontece.
né? Então, esse exemplo aqui ilustra uma área produtiva e o fluxo de materiais representado pelas setas, né, pelas linhas com setas, ao longo dos móveis e equipamentos que compõem o layout. Então, qual que é o fluxo do material nesse processo? Né? E com isso a gente consegue identificar aí como que acontece esse fluxo e se por acaso ele pode ser melhorado. Finalizando então, pessoal, fazendo uma retrospectiva aqui do que foi visto, né? A gente viu as ferramentas para melhoria de processo. 5S, ciclo PDCA, princípio de Pareto, né, 80-20, diagrama de Chikawa, ou espinha de peixe, brainstorming, ou tempestade de ideias, 5W2H, Pokayoke, fluxograma, CIPOC e diagrama de espaguete, ou mapofluxograma. Deixo referências aqui para vocês, agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.